Eu sou a Lígia e uma história vim contar. Histórias sorridentes acabaram de chegar e a nossa leitura de hoje vai para a turma da professora Célia. Vamos todos ler Robinson Crusoe. Este é o parte 2 do nosso livro Robinson Crusoe. No vídeo anterior, você pode acompanhar a primeira parte. Este vídeo nós iremos ler Robinson Crusoe, Daniel Defoe, a partir de O Terremoto e o Furacão, como Robinson construiu um barco. Vamos lá? Se você ainda não subscreveu o canal, vamos lá, não perca tempo. Subscreva o canal, aciona o sininho para não perder nenhuma leitura. Vamos juntos? Robinson Crusoe, O Terremoto e o Furacão, como Robinson construiu um barco. Havia decorrido alguns meses desde que Robinson chegara à ilha, quando começou chuvadas constantes e torrenciais, passando-se às vezes semanas sem um único dia de sol. Verificou-se que em vez de haver primavera, verão, outono e inverno, como na Inglaterra, as estações nessa ilha se dividiam entre úmidas e secas. Não havia frio nem inverno. Pouco antes de terem começado as primeiras chuvas, nas suas permanentes arrumações, sacudira para fora da tenda os sacos de arroz e de outros cereais, deitando-os para o chão e os restos que lhe haviam sobrejado, facto a que não ligou importância. Ficou muito admirado ao ver, algum tempo depois, que próximo da sua barraca germinaram cevada e arroz à sombra do rochedo. Quando as espigas amadureceram, guardou-as para semear uma outra vez. Aos poucos, conseguiu, ao fim de algumas estações, ter uma grande porção de cereal, quer para alimentação, quer para semeadura. Mas era um trabalho muito árduo, pois não tinha charrua nem grade e o terreno precisava ser cavado com uma enxada tosca, que improvisara com uma madeira muito rija e pesada que havia na ilha. A princípio, não pôde moer o grão que cultivava, nem dele fazer o pão. Se tivesse encontrado uma pedra grande, ligeiramente côncava, poderia fazer farinha, pisando com uma pedra redonda. Mas todas as pedras que achavam eram macias demais. Acabou por fazer uma espécie de almofariz, de uma madeira rija, onde abriu o fogo uma concavidade no qual transformara o grão em farinha, com o auxílio de um cepo pesado. E pela primeira vez fez uma fornada. Começou por acender uma grande fogueira e em seguida, afastando as cinzas, colocou a massa no sítio aquecido, cobrindo com uma espécie de tigela de barro, sobre a qual montou as brasas incandescentes. Desta forma, conseguiu fazer um muito bom pão. Um dia, antes do fim da estação chuvosa e pouco depois de ter atacado a paliçada roda de sua barraca, Robinson estava a trabalhar na caverna, quando de repente começou a cair terra do teto e fortes espeques que armava estalaram de tal modo que assustaram terrivelmente. Ao mesmo tempo, ouvia-se um estranho rumor, surdo e lamentoso, que não conseguia compreender. Correu para fora e, com medo que o teto caísse e o soterrasse, saltou estacada e fugiu. Ficou ainda mais aterrorizado quando sentiu que o chão que pisava lhe fugia. Percebeu então que se tratava de um tremor de terra. Os violentos abalos repetiram-se 3 vezes. Em um enorme rochedo que estava a cerca de 800 metros, caiu, causando um estrondo enorme semelhante ao de um trovão. E o mar agitava-se como se estivesse a fustigar-se por um ciclone. Robinson sentiu náuseas com a oscilação do terreno e temia
com medo de ser tragado pela terra que estalava se abria. Quando cessaram os ruídos e os abalos pararam, sentiu-se demasiadamente assustado para voltar à sua tenda e deixou-se ficar onde estava, temendo que tudo recomeçasse de novo. Subitamente, começou a soprar um vento impetuoso que arrancou as árvores pela raiz e açoitou as águas a ponto de não se ver senão espuma no mar. O céu estava cheio de ramos e de folhas arrancados pelo furacão e as aves desamparadas eram arrastadas para o mar. Cerca de 3 horas depois, o vento parou tão repentinamente como começara. Sucederam-se uma calma profunda, seguida de uma chuva torrencial, como Robson nunca vira e que o encharcou até os ossos, obrigando a voltar à caverna, onde se aninhou cheio de medo. Andou inquieto durante muito tempo, até que decidiu mudar suas instalações logo que encontrasse um local melhor para sua tenda. No entanto, o terremoto teve uma consequência boa, pois o que restava do naufrágio foi arrastado para a terra pela força do mar e Robson conseguiu recuperar muito mais coisas que lhe podiam vir a ser úteis. Um dia, quando se encaminhava para o navio naufragado, encontrou uma enorme tartaruga que vinha desovar a praia, como é hábito desses animais. Sim, além da carne, pôde armazenar muitos ovos, que achou ainda mais saborosos do que os ovos de galinha. Alguns dias depois de se ter encharcado com a chuva torrencial, e embora fizesse calor, sentia-se fraco e com muito frio, tendo dores por todo o corpo e sonhos horríveis à noite. Durante muitos dias esteve doente, com febre, calafrios e às vezes em estados de delírio. Estava tão fraco que jurou que ia acabar por morrer, sem alguém que lhe desse água para lhe matar a sede ou que dele cuidasse. O seu único remédio foi uma mistura de aguardente com tabaco. A receita era repugnante e provocou-lhe náuseas, mas fê-lo dormir o dia inteiro e uma noite. Depois do sono reparador, acordou e sentiu-se muito melhor e com forças para poder caminhar um pouco. Durante 15 dias, sentiu-se demasiado debilitado para trabalhar. Com esta doença, aprendeu que durante a estação chuvosa só deveria sair se fosse verdadeiramente indispensável. Quando se sentiu recuperado, partiu a explorar o resto da ilha. Descobriu muitas plantas de que veio fazer uso: tabaco, cana-de-açúcar e toda espécie de frutos, como uvas, que passou a secar ao sol em grandes quantidades para fazer passas. Próximo do sítio onde cresciam estes frutos, construiu uma cabana, pondo em seu redor para segurança uma dupla cerca feita de estacas retiradas das árvores mais próximas. Durante a estação das chuvas que se seguiu, essas estacas criaram raízes e cresceram tão depressa que rapidamente se tornou impossível avistar a cabana da parte de fora da sebe. Robson ficou tão maravilhado com o refúgio que cortou mais estacas da mesma qualidade e plantou-as do lado de fora da cerca, à volta da sua primeira habitação. Ao fim de 2 anos, também esta escondia por trás da vegetação. Os rebentos destas plantas eram, além disso, bons para fazer cestos e Robson precisava bastante deles. Quando acabou este trabalho, partiu novamente a fim de percorrer o resto da ilha. Durante a sua excursão, como o dia estava limpo, consegui avistar ao longe, do alto de uma colina, umas montanhas que se erguiam do alto, do fundo do
meio do mar, mas não podia assegurar se era outra ilha ou se seria a costa da América. Ao chegar do outro lado da ilha, Robson viu a praia coberta de um assombroso número de tartarugas. Pensou então que teria tido mais sorte se tivesse dado a costa naquele sítio, pois não só as tartarugas lhe teriam fornecido alimento em abundância, como também havia muito mais aves e cabras do que o local onde construir o seu castelo. Durante a jornada de regresso ao seu refúgio, apanhou um papagaio, que depois de algum treino e paciência, ensinou a falar e a chamar pelo seu nome. Fazia tanto tempo que não ouvia uma voz, que até o paurar do papagaio lhe servia de consolo. Entretanto, a visão que tivera da terra longínqua despertara-lhe novamente a grande ânsia de partir. Como o projeto exigia um barco, resolveu aproveitar os restos do escalé em que ele e os companheiros tinham tentado chegar à terra quando o navio encalhara num banco de areia e que o mar tinha arrojado à praia. Trabalhou durante semanas a tentar consertá-lo, mas foi em vão. O barco estava inutilizado. Então pensou: vou deitar uma árvore abaixo e construir outro barco. O plano afigurava-se língua e, com grande esforço, ao fim de 3 semanas, deitou-a abaixo. Robinson trabalhou no barco durante 4 meses, pensando no que faria quando alcançasse aquela terra distante. Sentia-se orgulhoso do barco que estava a construir. Todos os dias cortava e limava. E a ver o resultado, quando o trabalho terminou, sentiu-se satisfeito ao ver o resultado final. Tinha capacidade para transportar 20 homens e só faltava lançá-lo à água. Mas o que se passou foi completamente diferente do que planeara. Por muito mais que se esforçasse, não conseguiu movê-lo 1 centímetro. Era grande demais. Começou então a abrir um canal, desde o mar até o barco, mas logo percebeu que havia tanta terra a tirar que se alguém a auxiliá-lo levaria anos e anos até conseguir levar a água junto dele. Por isso, com grande desgosto seu, abandoná-lo, imóvel, a apodrecer ao sol e à chuva. Robson constrói outro barco a fazer-se ao mar. Durante os 4 anos que Robson passara numa ilha, tinha-lhe se rasgado todas as roupas e não possuía sequer uma coisa que pudesse dar o nome de chapéu. Precisava de roupa para evitar que a sua pele empolasse sob o sol ardente. Tinha também receio de apanhar uma insolação, se andasse muito tempo exposta. Conservara as peles das cabras e de outros animais, tais como lebres, raposas, que matara. Depois de muitas tentativas falhadas, acabou por conseguir se fazer um chapéu, um casaco e um par de calções de pele de cabra, com o pelo para fora, de maneira a repelir a umidade quando chovesse. O chapéu era muito alto, tendo no topo uma ponta e um bico e atrás uma franja que caía sobre o pescoço. À custa de muito esforço, Robinson conseguiu fazer ainda um chapéu de sol, que podia abrir e fechar, e ainda que o guarda-sol principalmente, o chapéu não tivesse muito bom aspecto, eram muito úteis e permitiam-lhe sair do seu refúgio, quer fizesse sol ou chuva. Durante os 5 anos que se seguiram, não aconteceu nada fora do habitual. A maior parte do seu tempo era gasto a arranjar comida, a tratar das colheitas e a secar as passas. Tudo correu bem, até chegar à parte oeste da ilha, onde avistou uma cadeia de rochedos e um banco de areia que
se espalhava numa extensão de cerca de 15 quilômetros pelo mar adentro. Robson não gostava da ideia de se aventurar tão longe num barco tão pequeno. Por conseguinte, dirigiu o barco para a terra. Trepou em uma montanha a fim de alcançar uma boa perspectiva dos rochedos e dos baixos antes de se aproximar deles. Da colina, viu uma forte corrente, rodeava o barco de areia que se mostrava bem destacado da água e fortemente batida pelo mar. Calculou haver ali um redemoinho que lhe permitisse sem perigo circular o local, sem o trazer pelos lados da arrebentação. Contudo, nesse dia e no seguinte, o vento soprou na direção contrária da corrente, que naturalmente encrespou demasiadamente o mar, impedindo o pequeno barco de navegar. Por esse motivo, deixou-se ficar onde estava. Ao terceiro dia, com o tempo estava calmo, partiu. Mas mal chegou ao banco de areia, achou-se no meio das águas profundas, com uma corrente veloz, como da cara de um moinho, que arrastou a canoa para muito longe da costa, apesar de todos os esforços que fez com o remo. Não soprava vento, que o tornava inútil a vela. Robinson considerava-se perdido, pois por mais que remasse, o barco continuava a ser arrastado para cada vez mais longe. A ilha depressa ficou tão distante que já quase não a avistava. Estava completamente exausto da violenta luta de governar o bote contra a corrente. Sentiu-se desesperado e, parando de remar, deixou o barco seguir à deriva. Precisamente neste momento, sentiu no rosto uma leve aragem e içou apressadamente a vela. Daí a pouco, soprava numa brisa favorável que o levou para além de uns recifes perigosos. Ali, a corrente parecia dividir-se. O braço onde ele agora estava descrevia uma curva em direção à ilha. Recuperando o ânimo, fez com que o remo tudo o que pôde para auxiliar a vela. Robinson sentiu-se como um homem que tivesse lhe dado liberdade depois de condenado à morte. Quase chorou de alegria. Navegou milhas e milhas até se aproximar da terra, tendo por fim desembarcado alta noite do outro lado do promontório que de manhã procurava circundar. Puxou o barco para a margem de uma pequena enseada que encontrou e, depois de tê-lo amarrado, de maneira que a maré não arrastasse para longe, deitou-se no meio das árvores exausto. Adormeceu profundamente. De manhã, embarcou novamente e costeou junto à terra até chegar a uma baía, onde desaguava um ribeiro que lhe pareceu um bom ancoradouro para a canoa. Deixou ali, pôs-se a caminho. Pouco depois, percebeu que não estava longe do local e, uma vez visitara, pela tarde chegou à cabana, que apelidou da sua casa de campo. Transpôs a paliçada, servindo-se da escada como costumava, recolhendo-a em seguida. Deixou-se repousar à sombra, pois ainda estava muito cansado da árdua tarefa do dia anterior e rapidamente adormeceu. Mas qual não foi a sua surpresa ao ser acordado pouco depois por uma voz que o chamava. Robin! Robin Crusoe, onde está? A princípio, julgou que estava a sonhar, mas a voz continuou. Onde está, Robin? Deu um salto, a tremer de susto e assombrado. Há tanto tempo que não ouvia uma voz para além de sua, imaginou ser algo sobre-humano e que estava a ouvir. Porém, mal se levantou e avistou empoleirado numa árvore próxima seu papagaio, que viera ter com ele. Continuou a tagarelar um grande bocado, muito entusiasmado por ver o seu dono. O Robinson não sabia se devia sentir-se aliviado ou frustrado por ser simplesmente o papagaio que o chamava. A partir desse dia, Robinson permaneceu no mesmo lado da ilha, empregando a maior parte do seu tempo a tratar dos terrenos e a fazer parte do seu tempo pratos, panelas de barro. Já aprendera a cozê-la convenientemente. Fez, além disso, cachimbos que lhe foram de grande utilidade, pois conseguiu extrair muito bom tabaco das plantas silvestres que cresciam ao redor. E, receando que a pólvora lhe começasse a faltar,
Meditou sobre a melhor maneira de apanhar a laço e não a tiro as cabras necessárias do seu sustento. Após muitas tentativas, verificou que o melhor sistema era abrir buracos e cobri-los com ramos e folhas, sobre os quais espalhava terra, o que fazia com que nelas caísse qualquer corpo pesado que passasse por cima. Desta forma, apanhou muitas cabras, conservando e domesticando os cabritos e chegando a ter um grande rebanho. Guardava-os em pequenas cercas protegidas por estacas. E essa foi a nossa segunda parte da leitura de Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Deixe também a sua sugestão de leitura aqui nos comentários e nós traremos aqui no seu canal de leitura. Vai lá, inscreva-se e fique ligado em todos os novos vídeos. Até a próxima história!